viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo, pois no dia da adversidade, alguém levanta as mãos e recebe isso em nome de Jesus, Ele me guardará protegido em sua habitação, e no seu tabernáculo em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam, e em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações e cantarei louvores ao Senhor. Alguém aqui pode dar um brado de liberdade nessa manhã? Não, vamos, se tem alguém que está rompendo em fé, será que você pode fazer barulho? Vamos lá, amanhã, alguém comigo aqui, diga amém. Versículo 6, vamos ler isso junto, levante suas mãos. Eu não quero que você leia como você lê um livro de receita, eu quero que você profetize como algo que libera o seu destino profético. Versículo 6 diz assim: então triunfarei sobre os inimigos que me cercam, e em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Vamos só, igreja, agora. Então aleluia, será que alguém pode fazer barulho? Alguém pode dizer ainda bem que eu vim, Jesus? Primeiro princípio fundamental das marcas: todos temos marcas. Ponto. Segundo princípio fundamental sobre as marcas nos dão autoridade. Pega isso aqui: a principal estratégia do inferno para parar a igreja é gerar um divórcio entre as gerações. A palavra de Deus diz, se cumpriu, foi dito pelo profeta Joel e se cumpriu em Atos 2: derramarei meu espírito sobre toda a carne. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visão. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Olha para mim, irmão, em nome de Jesus. Existe uma geração antes de nós que ainda tem sonhos, mas o Senhor concede à nova geração visão para realizar o que a geração passada sonhou. Quando a geração mais velha não reconhece o poder do novo, ela vai morrer sonhando e não vai ver se cumprir o que um dia sonhou. Quando a geração mais nova não reconhece a sabedoria da geração anterior, ela tem visão, mas ela não carrega sonhos de Deus que ainda não se cumpriram. Mas quando as gerações caminham juntas, a gente fala: o que vocês sonharam e ainda não fizeram? Agora a gente vai buscar em Deus a visão para fazer aquilo que Deus ainda não fez nesses dias. Foi assim com Davi. Davi teve um sonho, sonhou um tabernáculo, mas Deus deu a Salomão a visão e a oportunidade de tirar do papel. Irmão, pega isso aqui em nome de Jesus. As marcas da geração passada deram a eles autoridade para serem voz de conselho e destino. Agora Deus está gerando em nós novas marcas para que no tempo certo a gente possa liberar uma próxima geração e dar para eles direção e destino. Deus está permitindo que você seja marcado para marcar, porque quando uma próxima geração perguntar se Deus é poderoso para dar livramentos de morte, você não vai dizer: eu li um dia no livro, ou eu ouvi de alguém no YouTube. Você vai dizer: sim, Deus dá livramentos. 2021, assim fez o Senhor na minha história. 2024, Deus me livrou do laço de morte. 2028, vamos, alguém comigo? Se alguém te perguntar: pai, Deus é um Deus de provisão? É, filho, Ele é. Ele tirou a gente do meio das malhadas. Houve um tempo em que não tinha nada na despensa, nada na mesa, mas Deus mudou a sorte. Deus abriu caminhos. Deus fez água brotar da rocha. Deus fez colunas de fogo nos aquecer em dias frios. Deus fez no passado e Ele vai fazer de novo. Alguém comigo aqui, diga amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Francis Chan diz assim: o mundo precisa de menos cristãos que falam e mais cristãos que vivem. Agora eu vou fazer um desabafo aqui, eu preciso abrir meu coração. Alguém está comigo?
Durante muito tempo, liderando jovens, mais de 10 anos, eu ouvi muita liderança jovem. Alguns são grandes vozes da nação, falando que precisamos ocupar os montes de influência, que precisamos ocupar cultura, artes, política. Mas eu também vi alguns desses líderes, e não é indireta para ninguém, são muitos, não poucos. Quando alguma igreja ou movimento tem a oportunidade de ocupar esse lugar, se eles não estão à frente, não se envolvem. Eu vi muita gente falar sobre ocuparmos a cultura, mas quando uma nova celebridade entra na igreja, ela é usurpada, já é colocada no lugar de fala sem ter o que falar. Quantas vezes homens que começaram uma jornada com Jesus foram expostos antes da hora e por conta disso se tornaram chacota, e o seu testemunho acabou se esvaindo junto com a sua conversão. Falamos sobre ocupar governo, mas das duas uma: ou endemonizamos governo e preferimos não nos envolver, ou muitos de nós têm negociado o púlpito e colocado preço naquilo que não tem valor. Falamos sobre ocupar lugar nas artes, mas tem gente que se escandaliza porque no nosso lounge tem arte abstrata de um artista cristão que já fez Fórmula 1, T-Mobile, Hilton e grandes marcas internacionais. É cristão, carrega a vida de Deus, mas se ele expressa arte na igreja, alguns tradicionais vão dizer que não é assim que se faz, porque estão acostumados a fazer só de um jeito a igreja, que sempre fizeram parte. Se pintarmos a igreja de preto, somos taxados como igreja da parede preta. Se formos excelentes na experiência, somos tratados como igreja superficial que só tem experiência. Se tratarmos voluntários como voluntários, ferimos o princípio da diaconia e do serviço. Irmão, a grande verdade é que a igreja só não ocupa o lugar de autoridade que foi chamada para ocupar, porque falamos sobre coisas que na nossa oportunidade não vivemos. O mundo precisa de menos cristãos que falam e mais cristãos que vivem. Eu vou te falar o que eu vejo. Eu vejo uma igreja marcada que vai ocupar lugar de governo, lugares na cultura. Vamos, alguém pega isso aqui em nome de Jesus. Eu quero ver mais cristãos ocupando a lista da Forbes. Queremos ver famílias de bilionários cristãos que vão usar parte dos seus recursos não só para filantropia e ação social, mas também para a expansão do reino de Deus e do crescimento da igreja de Jesus e da pregação do evangelho. Queremos ver mais homens com mãos limpas e coração puro ocupando lugares de autoridade, porque ficamos mendigando acesso e pedindo, pelo amor de Deus, para que leis não sejam votadas. Isso só acontece porque um país de maioria cristã ainda não tem maioria cristã na política com isenção para poder dizer: aqui não, o Brasil pertence ao Senhor, o Estado é laico, mas nós não abrimos mão de direitos fundamentais que preservam a família e preservam a identidade. Irmão, estamos vivendo um tempo em que a maioridade que você precisa para fazer uma mudança de gênero foi diminuída, mas a maioridade penal não. Vivemos um tempo em que o governo está dizendo: se você quer mudar de sexo, pode fazer isso desde novo, mas se você é um delinquente, não, precisa ser preservado. Precisamos ocupar o lugar de governo em todas as esferas da sociedade. Você sabe quando começa isso? Começa ontem, irmão. Tem um provérbio oriental que diz que o melhor momento para plantar uma árvore era 20 anos atrás. O segundo melhor momento é hoje, em 2024. Precisamos nos posicionar e entender que o mundo precisa de menos cristãos que falam e mais cristãos que vivem. Alguém está comigo em nome de Jesus? Eu estou falando, eu nem vi nada, não é indireto, eu não vi. Mas ontem a gente teve aqui a trinca, 3 empresários, empreendedores. Um deles multibilionário, os outros 2 a caminho disso. Um deles fez o maior conglomerado de educação do país, vendeu, recomprou e fez de novo. Foi para a América, construiu um estádio, comprou um clube, vendeu e agora está em novos empreendimentos. A gente está aqui ouvindo de homens que fizeram história no mercado financeiro, business, mas é provável que, se você olhar o post lá na igreja, vai ter algum crente dizendo: que absurdo misturar religião com negócios. Pois é, meu filho, é tendo esse pensamento que a gente tem tantos processos trabalhistas de crentes
que nunca governam, mas estão sempre tentando tirar a vantagem dos seus empregadores. É por isso que tem empresários que não contratam evangélicos, porque são mais difíceis de lidar do que aqueles que não professam a fé. Por quê? Porque o cristão acredita que algo vai cair do céu, e alguns que não carregam promessas já entenderam que você precisa se posicionar para algo acontecer. Por que a igreja ainda não governa em todas as esferas? Porque fomos redimidos no que diz respeito à salvação, mas a nossa mentalidade ainda não foi transformada. Precisamos entender que Deus nos chamou para reinado e sacerdócio. 1 Pedro 2,9: vós, porém, Deus nos chamou para governar, Deus nos chamou para ter recursos, para abençoar quem precisa. Deus não chamou a igreja para ficar com o pires na mão pedindo favor. Deus chamou a igreja para derramar sobre a cidade, o estado e a nação. Deus te chamou para governar, Deus te chamou para ser uma fonte de graça, Deus te chamou para dar a quem não tem, Deus te chamou para emprestar às nações e não pedir emprestado. Alguém comigo aqui, diga amém. A palavra de Deus diz: pede-me e eu te darei nações por herança, os confins da terra como a tua propriedade. Pastor, você está dizendo que todo cristão tem que ser rico? Não, não é sobre isso. Mas todo cristão precisa governar no lugar que lhe cabe e na porção que lhe foi confiada. O que significa governar? Governar significa andar de cabeça erguida e saber quem é e o que carrega. Governar significa que eu não vou ficar com o pires na mão pedindo favor. Deus me fez uma fonte de favor. Governar é o entendimento que eu tive quando cheguei na América. Eu falei: é um presente para a América poder receber a minha filha Cecília. É um presente para qualquer nação que a receba. Eu não cheguei lá falando: América, por favor, nos dê acesso. América, se você entendeu que a minha casa carrega, vai ser bom para vocês abrirem espaço para que a gente crie raízes. Por quê? Porque somos o perfume de Jesus na face da terra. Somos aqueles que carregam o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Somos aqueles que ajudam o abatido a se levantar, aquele que está preso em vícios a se libertar, aquele que está em meio ao adultério a se tornar um homem leal. Falamos sobre princípios fundamentais que mantêm qualquer nação de pé. Alguém comigo aqui em nome de Jesus, diga amém. Aleluia. O mundo não precisa de cristãos que falam, o mundo precisa de cristãos que vivem. Fala para quem está do seu lado: me ajuda a pregar aqui. Fala: suas marcas vão falar por você. Suas marcas vão falar por você. Alguém está comigo? Diga amém. Gálatas 6,17 diz assim: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Eu tenho 5 minutos. Alguém consegue ouvir mais 5 minutos dessa mensagem? A igreja precisa ter influência. Aí uma igreja começa a tocar um monte de influenciador. Essa igreja é bagunça. Por quê? Porque só tem celebridade. Ué? A igreja precisa tocar homens de governo. Aí vem um monte de milionário na nação congregar do seu lado, sentar aqui na igreja e ouvir o que você ouve, aprender o que você aprende, se submeter como você se submete. Ah, mas aquela igreja só tem milionário. Ué? Desde quando o evangelho é só para pobre ou anônimo? O evangelho é a palavra de Deus para toda criatura. Irmão, tem mais homens milionários tirando a vida do alto de prédios caros do que moradores de rua se suicidando. Eu não lembro de um relato, pode existir, eu não lembro de um relato de algum morador de rua que tirou a própria vida, mas eu perdi a conta do número de homens milionários e bem-sucedidos que se suicidaram através de remédio ou de qualquer outra forma. Então por que há um clamor na vida de alguém que conquistou tantas coisas? Porque eles chegaram num lugar que eles acharam que seria um lugar em que se sentiriam plenos e perceberam que um sucesso sem propósito é mais vazio do que sucesso nenhum. Quem vai pregar para eles? Quem vai pregar para eles? Você vai pregar para eles. Você vai falar com eles. Alguém comigo aqui? Agora, como ter propriedade para falar com alguém de algo que eu nunca vivi? Vivendo. É por isso que Deus quer marcar pessoas. Deus me deu a oportunidade de viver coisas que hoje me dão propriedade. Esses dias mandaram um helicóptero aqui para eu correr no Albert Einstein e orar por uma pessoa, um cara multibilionário. Você pode orar pela minha filha? O cara estava desesperado. Um amigo em comum falou: pastor, você pode ir lá? Eu falei: cara, impossível.
deixa eu te fazer um pedido, eu nunca te pedi nada, vai lá, ele precisa, ele não conhece Jesus. Falei, então tá bom, 10 minutos a gente foi, orei por ela e voltei. O que faz um príncipe fazer algo assim? Em algum momento ele entendeu, a medicina não resolveu, os médicos não resolveram, meu dinheiro não resolveu, deve existir alguma coisa a mais. Irmão, guarda isso aqui, quem tem autoridade para ministrar a cura? Quem em 2017 usava fralda, ficou 35 dias no leito de um CTI, agora pode se levantar e dizer, seja curado em nome de Jesus, receba a cura em nome de Jesus. Agora entenda, eu sou um só homem, o pastor não vai visitar 15 mil pessoas, não tem como atender 20 mil pessoas. Como então tocaremos todos que Deus está nos enviando? Quando você se posicionar, quando você fizer o carisma, quando você liderar um GC, quando você der pão a quem come, quando você ensinar a palavra a quem não conhece. Porque não é sobre um homem, é sobre uma igreja posicionada, é sobre a multiforme graça de homens marcados por Deus. Alguém comigo aqui, diga amém. Aleluia. 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 A gente está vivendo um tempo tão difícil e tão incoerente da igreja que talvez alguém vai falar assim: achei um absurdo o pastor citar que o secretário estava no culto. Não, eu vou citar que tem um bandido aqui no culto. Ó, a gente está aqui com o líder da facção tal. Não. A gente está aqui com alguém que lidera um setor que vai manter os teus filhos mais protegidos. Precisamos orar pelas autoridades instituídas, estabelecidas. Eu oro para que ele prospere, a Secretaria de Segurança prospere. Porque se a Secretaria de Segurança prospera, você sabe quem está sendo afetado. Alguém comigo aqui? Aí está tendo um problema agora. As redes privadas estão sofrendo o mesmo desafio que as redes públicas de ensino. Reitores querendo mudar banheiros transgêneros e uma série de coisas. Aí eu conversando com um amigo, você sabe qual que é a solução? Eu falei para ele, quando a gente começar a construir escola, porque não dá para ficar falando essa escola tá errada. Construa uma escola com um ensino melhor, com princípios, e você vai ver se não vai mudar a dinâmica da escola do lado. Por quê? Porque a maior parte do Brasil é conservadora, e eu não estou falando de política. Nós preferimos um homem leal a uma só mulher do que um homem adúltero que tem mais de uma. Alguém comigo diga amém. O Brasil ama princípios. A base que estabeleceu essa nação foi pautada em princípios. Está arraigado na história e na Constituição do nosso país. A Igreja Católica por muito tempo estabeleceu princípios fundamentais. Fazem parte da nossa cosmovisão, conjunto de princípios, de conduta, de caráter, de moral. E como os dias estão tão maus? Porque nós nos calamos e o mundo só tem voz onde a igreja se calou. Quando isso muda? Quando formarmos os próximos reitores das universidades federais. Vamos, alguém comigo aqui? Quando o maior número de empresários que prosperam forem empresários cristãos, em algum momento vão te colocar num palco e vão falar qual é o segredo do teu negócio. Você vai falar assim: eu tenho vários princípios que a gente utiliza na gestão da nossa empresa, mas o primeiro, sem dúvida alguma, é a graça de Deus. Agora deixa eu te ensinar. Primeiro princípio, aí você vai falar de gestão. Segundo princípio, você vai falar de cultura. Terceiro princípio, você vai falar de equity. Quarto princípio, você vai falar de qualquer coisa. Mas você vai poder falar: até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor mudou a minha sorte. O Senhor abriu espaço e prosperaremos nessa terra. Alguém comigo diga amém. Agora, se não tem cristãos, o que acontece? Os cristãos, eu não estou falando de evangélico, católico, não estou falando de plataforma, de núcleo religioso, tribo, gueto, não, estou falando de cristãos, quem crê em Cristo. Se não tivermos cristãos liderando, vai ter sempre um cristão pedindo favor para alguém que não crê em Cristo. É por isso que em vários momentos a igreja é espizinhada, subjugada, maltratada, e a gente acha um máximo ter um pouquinho de espaço em lugares que a gente deveria governar. Uau, que demais! Deixaram a gente entrar no estádio. Uau, que demais! Tem 15 mil pessoas assistindo o culto online. Isso não deveria ser pontual. Isso deveria ser cotidiano. Porque somos mais de 70% da população do Brasil. Somos muitos, mas precisamos ser um. Um corpo dividido não permanece. Um reino dividido não prospera. Então você, olha para mim, você que tem sonhos
de ter um negócio e ainda não tem, eu te abençoo em nome de Jesus, para que você prospere e para que quando você chegar lá não se esqueça de quem te levou até esse lugar. Eu te abençoo em nome de Jesus, para que o Senhor que dá a semente ao que semeia te dê uma leva de sementes e você não retenha, porque você vai viver debaixo da dinâmica da graça, e a dinâmica da graça, ela é diferente da dinâmica depois do pecado. Quando Adão peca, Deus fala, agora você vai semear para colher, mas antes de Adão pecar, o que Deus fala para ele é, você vai colher para semear de novo. Irmão, guarda isso, ele não semeou nenhuma árvore, todas já estavam lá. A dinâmica da graça não fala sobre o que você faz, fala sobre o que você usufrui do que Deus fez. Você só precisa replantar. Ele dá a semente ao que semeia. Até a semente que você vai dar, Ele te deu primeiro. A visão que você tem no teu negócio, Ele te deu primeiro. A unção que você carrega, Ele te deu primeiro. Os lugares que Ele te permitiu ver, Ele te mostrou primeiro. Porque não há nenhum homem extraordinário que não tenha recebido de Deus algo extraordinário. Não há nenhum visionário que não tenha recebido de Deus visão. Não há nenhum homem de governo que não tenha recebido de Deus governo. Não há nenhum homem ungido que não tenha recebido de Deus unção. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Deus está te chamando para ser marcado nesses dias, mas você tem que ser marcado para marcar. O que eu falei aqui no início do culto, eu reafirmo: a pior coisa que o inferno poderia ter feito é ter militado contra a gente. Eu te falo diante de Jesus o que eu vou falar agora. Alguém está comigo? Diante de Jesus, se tivesse sido tudo fácil, a gente estaria com a guarda baixa e teria sido surpreendido talvez por um levante no dia do evento. Mas como o inferno tentou se antecipar, ele fez a gente despertar. Opa, peraí, talvez tenha algo que a gente nem chegou, talvez seja maior do que a gente pensou, talvez seja algo que a gente não viu. Seus inimigos tentam se antecipar porque eles sabem que se você despertar, ninguém te para. Deixa eu profetizar sobre alguém aqui em nome de Jesus. Eu declaro um tempo de despertamento da igreja de Jesus. Eu declaro um tempo de posicionamento de homens de governo, empresários, líderes, celebridades, homens envolvidos na cultura, homens envolvidos nas mídias, homens envolvidos em lugares de influência, homens que definem o futuro da nação, o futuro do estado, o futuro do município, homens que lideram muitos homens, Eu declaro em nome de Jesus, começa na tua casa, você vai governar e não vai ter do que se envergonhar. Você vai governar a tua casa, você vai liderar os teus filhos, você vai manejar bem a palavra, você vai conhecer os princípios, você vai se mover com profundidade e santidade. E depois que as raízes estiverem bem aprofundadas na tua casa, que é o teu primeiro lugar de governo, Deus vai te tirar e vai te expor para mais lugares, mais pessoas. Deus vai te acesso em mesas de príncipes. Deus está à procura de homens que não amem o mundo, para que possa confiar o mundo a eles. Deus vai dar a homens posicionados nesses dias influência, acesso. Vão olhar e vão dizer, ele é improvável, ele não poderia estar onde está, mas é nesse lugar que a glória de Deus se revela. Quando homens olham para você e sabem, você não poderia fazer o que faz, está onde está, mas Deus decidiu te levantar, e agindo Deus em teu favor, quem impedirá o seu agir? Eu declaro em nome de Jesus unção criativa. Os homens mais criativos da nação serão cristãos, porque acessam um lugar que homens naturais não acessam. Vem coisas que homens naturais, você vê no futuro e vai voltar para construir o que viu. Você vai passear no tempo, você vai se antecipar estações, você vai criar novas tendências, você não vai ficar refém do mercado, não. Eu declaro em nome de Jesus, Deus dando a alguns homens nesses dias ideias, insights, negócios que vão revolucionar o mercado existente ou vão criar novos mercados. Você não vai ficar se degladiando no oceano vermelho. Deus vai te dar acesso ao oceano azul e você vai prosperar, você vai correr e não vai se cansar, e você vai se lembrar, foi o Senhor que me deu o que eu tenho, e o nome dele será glorificado. Alguém comigo aqui, diga amém. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Vamos, igreja, será que alguém pode fazer barulho? Aleluia, aleluia. Não sabiam com quem estavam se metendo no dia que se levantaram contra você. Levante do inferno não é para causar paralisia. Deus permite para causar ativação. Pega isso em nome de Jesus. Davi enfrenta um gigante. O gigante era grande, sim ou não? Ele era amedrontador, sim ou não? Mas foi a melhor coisa que aconteceu na história de Davi.
vai levar comida para os irmãos, sai de lá como um homem que venceu um gigante que ninguém se opôs. O poço em que José foi não era tão confortável. A autoridade, levante suas mãos, declara isso comigo, diga: as marcas me dão autoridade. Gálatas 6,16, desde agora ninguém me inquiete. Terceiro princípio fundamental: as marcas nos levam a um lugar mais profundo de confiança em Deus. A gente tem uma formiguinha ou uma abelhinha aqui, deve ser o Satanás voando aqui, desesperado. Sai, Satanás miúdo. Tomei banho agora, sai daqui, meu filho. Lá no Nordeste tem gente que chama a mosca de Satanás miúdo. Agora eu entendi, fez muito sentido. Tem uma tia da Quezinha, só abre um parênteses aqui para eu te contrair que tá tenso. Que ela sempre chamava Satanás miúdo. Eu falava: amor, qual o sentido? Agora eu entendi. Ô Luiz, eu entendi, tudo fez sentido para mim agora. 2 Coríntios 12:9 diz assim: e ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Palavras dizendo: a minha graça te basta, e a tua fraqueza é fonte, não é problema. Igreja, olha para mim, a tua fraqueza é fonte da força de Deus, não é um problema. Quanto mais fraco eu sou, mais forte me torno nele. E aquele que pensa ser forte é um dos mais fracos na sua geração. O homem que pensa ser autossuficiente caminha só, mas o homem que sabe que depende de Deus para tudo, caminha com Deus em todo tempo. Diga ao fraco: eu sou forte. Recebe isso em nome de Jesus. Charles Spurgeon, ele dizia assim: a dor é um amigo muito poderoso. Ela pode nos ensinar lições que de outra forma jamais aprenderíamos. Sabe outro princípio fundamental, e eu vou finalizar aqui, é que as marcas nos lembram do que já superamos. Olha para mim. No teu dia mal, se você estiver sem esperança, procura no teu corpo ou na tua memória alguma marca, medita nela. A experiência passado vai fazer de novo. Eu já falei sobre isso. Eu lembro que na minha internação eu tive catéter em 3 lugares, na jugular, subclave direito e subclave esquerda. E eu pedi: Deus, me dá alguma marca dessa internação para que eu nunca me esqueça. Irmão, ela é pequena a ponto de ninguém ver, mas ela é suficiente a ponto de eu sempre lembrar quando toco. Todas as vezes que eu vou tomar banho, eu passo, eu lembro onde eu estava e de onde Deus me tirou. As marcas são um memorial de gratidão, e você precisa acessar esse lugar, porque esse lugar vai te fazer acessar os próximos lugares. Quando você lembrar do que Deus fez, você vai ter confiança do que Ele fará. Quando você lembrar do que Deus já te livrou, você vai ter confiança de que novamente Ele te livrará. Quando você lembrar de que forma superamos. Olha para mim, irmão. Marcas são como checkpoints de Deus. Os americanos usam o termo milestone. São como marcados, têm autoridade para marcar. Alguém recebe isso em nome de Jesus? Diga amém. Romanos 5,3 diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Fica de pé no seu lugar, eu quero ministrar sobre você. Ainda bem que eu vim, Jesus. Alguém recebeu algo de Deus aqui nessa manhã? Deixa eu profetizar algo sobre você. Outros vão olhar as suas marcas e eles vão lembrar que há esperança para eles. Eu não lembro se eu comentei isso numa mesa de amigos ou se eu comentei no púlpito. Eu acho que no púlpito eu nunca falei sobre isso. Mas eu lembro como Kezinha ficou insegura depois da cirurgia da cesariana. E aí eu vou falar de algo bem íntimo aqui, tá? E aí eu ia lá e fazia carinho. E ela falava: não, aqui não, amor. Por quê? Eu tenho vergonha, eu não gosto. Eu falei: amor, essa marca, ela existe porque a partir desse lugar você me fez pai. Foi daqui que saiu a minha primeira filha. Isso não é vergonha, isso é orgulho. Você só tem uma marca desse tipo porque você teve a oportunidade de gerar. Quantas mulheres gostariam de ter essa marca e não puderam ter porque não conseguiram gerar uma vida? Irmão, olha isso aqui em nome de Jesus. Esses dias um amigo estava comentando que ele teve um problema no equipamento do jatinho dele, um Phenom, se eu não me engano, $200 mil.
Eu falei, você sabe quem tem esse problema? Só quem tem esse avião. Eu falei, eu queria ter esse problema. Imagina, gente, o avião lá que a gente recebeu para fazer as cruzadas de milagres está com uma peça de $200 mil. Como é que a gente faz agora? Quem tem problema com o avião? Só quem tem avião. Você vai sentar e vai ouvir o relato de algum amigo que está tendo desafio no casamento. Sabe quem tem problema no casamento? Só quem teve a oportunidade de casar. Sabe quem tem desafios na criação dos filhos? Só quem teve a oportunidade de se tornar pai ou mãe. Então pare de reclamar de um desafio que só enfrenta quem está no lugar que Deus te colocou. E por muito tempo você clamou para estar nesse lugar. Sabe que enfrenta desafios quando a economia ela está instável, só quem tem muitos funcionários para manter. Você se preocupa agora com o 13º, porque tem muitas famílias que dependem da provisão que Deus confiou aos teus celeiros. Isso é uma glória. Houve um tempo que você não se preocupava porque alguém estava se preocupando para pagar o seu salário, mas agora, quem sabe Deus te levantou para sustentar salários de muitos, para ser uma voz que vai abençoar outros. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. O lugar que você ocupa vai gerar marcas e desafios que só ocupa quem está nesse lugar. Você sabe quem tem enfrentado noites difíceis como algumas das minhas noites? Só quem tem 36 anos, lidera uma igreja com mais de 15 mil membros e está alugando um estádio para sediar um evento que vai tocar a rede nacional por mais de 5 horas de transmissão. Eu não tenho outros amigos de 36 anos vivendo a mesma coisa, então não posso reclamar. As dores de parto só sente quem gera vida. Deus está te chamando para lugares em que você vai ser marcado, você vai ser esticado, mas se você permanecer e não desistir, se você confiar e não desanimar, aquilo que Deus disse que vai acontecer, já aconteceu. Você pode dar um prato de liberdade no seu lugar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Vamos, igreja, declare: nos tornamos. Nos tornamos. A chama. Levante as suas mãos, feche seus olhos, declare. Nos tornamos. A chama não vai apagar. Eu ainda tenho fome. Pode vir queimar. Queimar. Eu ainda tenho fome. Pode vir queimar. Nos tornamos responsáveis. Nos tornamos. Vamos! A chama. Vamos declarar: a terra clama. E a terra clama. A terra chama, chama, chama. E mais uma vez. Vamos! Vamos, a igreja de Jesus é imparável. Em Jesus você é inabalável, invencível. A terra chama, chama, chama. O céu desceu. Vem fazer. E vem fazer, Senhor. Vem fazer. Vem cumprir. Vamos, igreja, libere o seu som. Declare: vem fazer. Vem fazer. Vem fazer.
Levante as suas mãos. Feche teus olhos, declare. Feche teus olhos, vamos profetizar sobre o Brasil, sobre o estado de São Paulo, sobre a igreja de Cristo na face da terra, sobre homens bons que amam a verdade, sobre cristãos irrepreensíveis, sobre os nossos filhos e sobre uma próxima geração. A despeito de todo levante, a despeito de toda voz, a despeito de todo ruído, que ruja o leão. Vamos, vamos, vamos! Que funciona e que funciona.